Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Daniele Ritz da Silva, curso Licenciatura em História no Centro Universitário Internacional Uninter, no Polo de Arroio do Tigre, localizado no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Sou portadora do RU 2822255 e estou fazendo então uma série de vídeos aqui para o YouTube, aos quais eu estou apresentando o meu estágio supervisionado em diferentes contextos. Desde já peço para que deixem um like, comentem e compartilhem meu vídeo para que meu estágio seja validado. Não esquecendo também de se inscrever no canal para acompanharem os próximos vídeos. Tá beleza? Então, o tema proposto para o meu estágio é História e Cinema e sua importância na sociedade, como estudar história através do cinema. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar aprofundando mais esse assunto e estarei falando sobre a chegada do cinema no Brasil e o cinema no Brasil em geral. Então, como todos sabem, né, as aulas estão suspensas, né, e devido à Covid-19, e não só as aulas, como outras instituições estão fechadas, né, então não são somente as escolas, então não teria como eu estar realizando então meu estágio no formato presencial, né. Então, a universidade, ela nos proporcionou, então, estar dando continuidade aos nossos estudos, né, com os estágios remotos. Para quem não sabe, então, o que são estágios remotos ou aulas remotas, eles nos oferecem, então, a continuidade, né, da escolarização por meio de recursos tecnológicos, só que à distância, né. Na prática, então, o que muda entre educação online e educação remota é que a educação online ela é planejada, né, para esse meio, enquanto a educação remota, né, ela é adaptada, o que muitas vezes pode resultar em prejuízos bem grandes no ensino por parte do professor e na aprendizagem por parte do aluno. Por isso que é necessário que haja toda uma organização para que todo o contexto, né, os conteúdos, eles sejam passados e adquiridos, né, de forma coerente e coesa. Então, o modo que eu escolhi para estar executando meu estágio foi o projeto de extensão, que foi o que se encaixou então melhor na minha realidade. Eu escolhi o modo de extensão, pois ele significa participação ativa do aluno na sociedade em que vive. Por isso, o projeto de extensão ele é sinônimo, então, de impacto social, tanto na vida de quem recebe os benefícios do projeto, quanto no cotidiano, então, dos alunos que o integram. Então, vocês devem estar se perguntando por que eu escolhi o tema História e Cinema e sua importância na sociedade. Como estudar história através do cinema. Bom, eu escolhi pois a história ela está presente em todos os setores e ambientes da sociedade. Basta observar com atenção e podemos ver. No cinema, então, não é diferente, né? Nele se encontram, então, milhares de produções cinematográficas que se caracterizam, então, de artefatos culturais complexos que retratam, então, a história. Então, esse curso de extensão universitária, né, ele busca como propósito que os participantes reflitam e entendam a importância do cinema em conjunto com a história para o desenvolvimento intelectual e cultural das pessoas, mostrando que é possível, sim, aprender história por meio de recursos distantes do nosso habitual, como o cinema, né? Então, quando a gente aprende, né, através de recursos distantes do nosso habitual, como através do cinema, a gente pode adquirir, então, uma capacidade muito maior, né, de se posicionar através de qualquer situação e desenvolver, né, nossas próprias ideologias. O nosso curso de extensão, ele conta, na verdade, com 4 objetivos gerais, né? Entre esses objetivos, né, estão, como primeiro, né, ensinar as pessoas a importância, né, do ensino da história e cinema. O segundo, aprender história por meio do cinema. O terceiro, explicar a história do cinema.
E o quarto e último, e não menos importante, conhecer a evolução do cinema durante a história. Então todos esses tópicos eles foram ou serão trabalhados, né? Durante então os vídeos e todo o curso então de extensão universitária. Então eu vou falar um pouquinho sobre meio que um cronograma, né, para vocês, porque é os vídeos que já foram realizados, os vídeos que serão realizados ainda e o que vai ser realizado, né? Então tivemos abertura com apresentação em conceitos gerais a respeito do estágio e sobre a história do cinema, né? Também tivemos vídeo explicativo sobre a história e cinema. Tivemos um vídeo sobre a história do cinema. Tivemos também um vídeo sobre a evolução do cinema. Tivemos um vídeo como utilizar produções do cinema para aprender história. Tivemos um vídeo de produções cinematográficas inspiradas em momentos históricos. No vídeo de hoje vamos falar sobre a chegada do cinema no Brasil e todos esses aspectos, né, relevantes a esse assunto. E também, por último, teremos então o encerramento com conclusão e agradecimentos e posicionamentos finais. Então chega de enrolação e vamos ao que interessa, que é o conteúdo de hoje, que vai ser sobre a chegada do cinema no Brasil. E por que eu escolhi então esse tema para estar trabalhando e trazendo aqui para vocês? Porque é muito importante a gente sempre falar, né, da questão do nosso país, né? Quando a gente vai aprender sobre determinado assunto, é sempre legal a gente então se posicionar, né, tomar uma direção que vá direto né, ao lugar que você vive, né, a sua pátria, né. Por quê? Porque é pra gente conhecer melhor, então, todos os aspectos referentes, então, ao lugar que a gente vive. Então, por isso que eu escolhi esse tópico para trabalhando aqui com vocês no curso nosso de extensão universitária. E falar sobre a chegada do cinema no Brasil e todos os aspectos do cinema no Brasil é bastante interessante e agrega bastante valores pra gente, tanto os valores da nossa própria cultura, quanto valores, aspectos que não são posicionados através, né, do cinema, né, das obras cinematográficas, né, que é uma coisa que ocorre muito frequente. Por que que eu digo isso? Porque a gente muitas vezes a gente é influenciado, né, pelo cinema. Como assim a gente é influenciado pelo cinema? Porque o cinema, né, as obras cinematográficas, documentários e entre outros artefatos, eles nos lançam estereotipos, né? Eles nos lançam moda, penteado, maquiagem. Vou citar uma obra recente, né? Uma produção do cinema recente, que é Cruella, né? Que eles fizeram toda uma estrutura através desse filme, né? Claro, ele não tem nada a ver com a história, né? Ele tem a ver com a Disney e tal, né? Todo aquele contexto, né? Mas então, o filme Cruella, ele lança então toda uma moda, né? O penteado da Cruella, a maquiagem da Cruella, ela se torna uma tendência, né? Por quê? Por causa que é incrível, né? É algo novo, que a gente não via, né? Nas outras obras, né? Da Disney, né? Porque a Disney ela já lançou outras obras, né? Da Cruella, né? A Cruella em si, né? Personagem. Então tem umas outras obras, né? 101 Dálmatas e tal, né? Que a Cruella, ela fazia, né? Como se fosse ser uma personagem não tão atraente assim, né? Então que não chamava muita atenção. Então quando eles lançam essa nova Cruella, né? Remodelada, né? Com o cabelo extremamente lindo, eu acho, pelo menos, né? E ela totalmente linda, maquiada, batom vermelho. É toda uma tendência lançada ao público que consequentemente adquire aquilo pra ele e é influenciado. Então por isso que eu digo, né, que as obras do cinema, elas nos influenciam. E por isso que é importante então a gente falar sobre esse aspecto do cinema no Brasil. Por causa que toda essa criação do cinema, com certeza, ele nos influenciou de alguma forma. Então, vamos então aprofundar mais nossos conhecimentos, então,
sobre o cinema, né, no Brasil, a história do cinema brasileiro. Então, a história do cinema brasileiro ele pode ser dividido, né, em épocas muito distintas, né, de certa forma moldaram então as produções nacionais, né, no decorrer de mais de um século, né, da sétima arte no país. Em nossa historiografia cinematográfica, esses períodos incluem então os primeiros filmes e o domínio de Hollywood. O surgimento então do cinema sonoro, as chanchadas, o cinema novo e o de grude. Embra Filmes, a crise dos anos de 1980, a retomada e a pós-retomada. Então, gente, o que a gente pode dizer, então, que o cinema, né, a historiografia cinematográfica, né, inclui, né, os primeiros filmes, os domínios de Hollywood, né, então tem toda um aspecto, né, voltado para o cinema sonoro, o cinema novo, né, e todas aquelas argumentos, né, artefatos que a gente estudou em vídeos anteriores, num vídeo anterior, não me lembro, não me recordo qual foi, mas que a gente trabalhou sim sobre esses aspectos do cinema, né, a sua evolução em si, né, acho que foi sobre a evolução do cinema, né. Então, o cinema ele teve seu pontapé inicial no Brasil em 1896, quando foram exibidos no Rio de Janeiro, então, uma série de filmes curtos retratando, né, o cotidiano nas cidades europeias. Então, depois dessa primeira exibição, né, o país construiu uma história cinematográfica, né, rica e variada que atravessou muitas fases e conquistou, então, reconhecimento ao redor do mundo. Ao longo de seus diferentes períodos históricos, né, as obras cinematográficas brasileiras acompanharam e incorporaram, então, influências, né, do contexto social, econômico, cultural e político do país. Então, hoje o nosso mercado interno é muito influenciado, então, por filmes estrangeiros, embora as iniciativas, então, para o fomento da indústria e a busca por profissionalização na área estejam se ampliando, né? Segundo, então, dados da Agência Nacional do Cinema, né, a Ancine, né, no ano de 2017, o público de filmes nacionais ultrapassou, então, 17 milhões de espectadores, gerando uma renda de 240 milhões de reais. Entre os 463 longa-metragens lançados no país, 160 eram brasileiros. Então, como vocês podem perceber, né, logo que o cinema ele começou então a lançar as suas primeiras obras, né, aqui brasileiras, né, a produzirem elas, né, logo elas cativaram o público, né, porque o brasileiro, querendo ou não, ele tem seu próprio jeito, né, e é muito talentoso, né, o povo brasileiro ele é muito talentoso, né. As pessoas querendo aceitar ou não, né? O povo brasileiro sim é muito talentoso, né? Claro que tem algumas pessoas mais talentosas que outras, né? Mas as obras cinematográficas brasileiras elas sempre causaram bastante impacto e logo que lançado, então começaram a lançar esses filmes brasileiros, eles atingiram a população de uma forma totalmente positiva. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre os primeiros filmes. Os irmãos italianos, então Pascoal Afonso e Segheto, podem ser considerados então os primeiros cineastas do país, já que realizavam gravações, né, na Baía de Guanabara, em 19 de junho de 1898, embora não existia então registro desse material. A data é considerada até hoje o Dia do Cinema Brasileiro. Então, a estruturação do mercado exibidor no país se deu entre 1907 e 1910. Naquela época, então, a falta de eletricidade dificultava a implementação então de salas de cinema, muitas das quais possuíam então suas próprias equipes de filmagem. A maior parte dos filmes exibidos, no entanto, era importada de outro país, principalmente então da Europa. Então, os primeiros filmes, né,
gravados no país, né, eles foram em sua maioria documentais, né. O curta-metragem Os Estranguladores, de 1908, de Francisco Marzullo e Antônio Leal, é considerada a primeira película então de ficção do Brasil. Já o primeiro longa-metragem, né, foi O Crime dos Banhados, né, de 1914, né, dirigido por Francisco Santos. Então, as produções de ficção, né, conhecidas até então como filmes pousados, né, eram realizados pelos proprietários das salas de cinema do Rio de Janeiro e São Paulo. Muitas das histórias, então, eram inspiradas em crimes reais, mas havia algumas comédias, os chamados filmes, então, cantados, nos quais os atores dublavam, então, a si mesmos por trás da tela, também fizeram sucesso nesse período. Outra fórmula bem sucedida, né, junto ao público, eram as adaptações para o cinema de obras literárias. Então, o mercado nacional, né, sofreu mudanças, né, estruturais, né, durante a Primeira Guerra Mundial, né, em 1914 a 1918, né, com a diminuição então da produção europeia. As salas de exibição brasileira, né, passaram a ser domínio dos filmes então de Hollywood, que entravam no país isentos de taxas, né, alfandegárias, né. O fator esse também que enriqueceu então o cinema produzido localmente. Na década então de 1930 foi criado o primeiro grande estúdio no Brasil, né, a Cinédia, né. Os filmes brasileiros mais relevantes desse período foram O Limite, de 1931, de Mário Peixoto, A Voz do Carnaval, de 1933, de Ademar Gonzaga e Humberto Mauro, e Ganga Bruta, de 1933, também, de Humberto Mauro. Foi também nessa época que propagou, então, no cinema, no país, o cinema sonoro, né, que a gente também já comentou em vídeos anteriores, né, mas eu vou comentar nesse também, que pode ser que não tenham assistido. Então, o cinema, ele foi se evoluindo, tá, gente? Primeiramente, existia somente a fotografia, daí a fotografia em movimento, né, que deu origem ao cinema, né, e daí o primeiro filme, né, ele era em preto e branco e ele não tinha som. Logo após, eles implementaram então os sons após o diálogo, né, com sons também, né, com efeitos sonoros. Depois veio o cinema colorido. Então, o filme nacional pioneiro então foi a comédia Acabaram-se os Otários, de 1929, de Luiz de Barros. Então, assim que o cinema ele foi se instituindo no Brasil, né? Os primeiros filmes eles foram assim. Então, toda essa questão do Brasil teve todo o domínio então da Hollywood entre os anos 1930 e 1940. Então, as distribuidoras de filmes norte-americanos no país investiram em publicidade e equiparam as salas para vender os talkies. O que são os filmes talkies? Os filmes talkies, então, eram os filmes falados. O público acabou então se adaptando, né, às legendas e se acostumou ao estilo que caracterizou o cinema clássico de Hollywood. Narrativas lineares, com início, meio, fim e bem definidos. Geralmente com finais felizes, né? Assim, a Cinédia, né, ela passou a produzir filmes com aspectos que lembravam então as produções hollywoodianas, né? Histórias românticas, músicas com grandes cenários e estrelas como Carmen Miranda. Exemplos disso são os filmes Alô, Alô Brasil, de 1935, Alô, Alô Carnaval, de 1936, Bonequinho de Seda, de 1936 e Pureza, de 1940. No entanto, os produtos nacionais não foram capazes de alcançar o mercado. Dos 409 filmes lançados em 1942 no Brasil, no país, né, apenas um era brasileiro. Os primeiros longas-metragens, então, realizados, né,
no Brasil copiavam a estética do cinema americano, com exemplos são os estúdios de Vera Cruz, inaugurados em 1949, em cujos filmes encontravam então a estética hollywoodiana, explica Lucille Pisock, pesquisadora do cinema brasileiro e a cinema então de AC. Dando continuidade então, com seus grandes estúdios e equipamentos modernos, diretores estrangeiros e elencos fixos, né, a criação do Veracruz foi um verdadeiro marco então da industrialização do cinema no país. E o primeiro filme brasileiro a vencer o prêmio internacional no Festival de Cannes, né, saiu pela produtora Cangaceiro de 1953, de Lima Barreto. Já as comédias de Mazzaropi obtiveram enorme sucesso e público, inclusive hoje em dia ainda, né, as comédias então de Mazzaropi, eles ainda têm uma grande, né, audiência, né, até tem uma, não me lembro, né, qual emissora de TV, né, ela passava, né, à noite, acho que era nas quartas-feiras, né, essas produções, né, de comédia de Mazzaropi, né, eu em si, né, não curtia muito, né, mas eu conhecia pessoas que amavam, né, principalmente as pessoas mais de idade. Por quê? Porque é uma obra mais antiga e é uma obra que tem a ver mais com o público mais velho, né? O público mais novo, ele se identifica mais, né, com os filmes, então, que contam, então, histórias mais fictícias, né, e então não gostam tanto de comédia. Eu me identifico mais com o gênero, então, ficção e terror, e fantasia também. E os filmes históricos, é claro, né, então, em 1950 surgiu a primeira emissora de televisão no país, né, a Tupi, fazendo com que alguns atores do cinema migrassem para a TV. Alguns anos depois, em 1954, as dificuldades de distribuição e as dívidas acabaram levando então Vera Cruz à falência. Nesse mesmo ano foi lançado o primeiro filme em cores no Brasil, que é Destinos e Apuros, de Ernesto Remani. Logo após a gente tem o período das chanchadas, tá? O gênero das chanchadas, filmes cômicos musicais de baixos orçamentos, né? Despontou então na década de 1940, então, com a fundação da empresa carioca Atlântida Cinematográfica, cujos principais atores foram Oscarito, Grande Otelo e Alcemo Duarte. Então, embora os investimentos em estruturas fossem um pouco bem sucedida, né, a ideia da Atlântida era uma produção constante, né, em parceria com um circuito, né, exibidor para distribuição então dos filmes, no caso de Luiz Severiano Ribeiro, tendo como principal tema então o Carnaval. A Atlântida, né, ela produziu inúmeras comédias musicais de tramas fáceis e apelo popular, como Este Mundo é Meu Pandeiro, de 1947, e Carnaval no Fogo, de 1949, ambos de Wasson Macedo. Os filmes carnavalescos, né, eles possuíam então uma estética do teatro, né, de revista brasileiro. Narrativa frouxa, costurada por números musicais com os grandes artistas de rádios, né? Já a Chanchadas agregou o gangue ao novo gênero, né? Tipicamente brasileiro. Então, além do carnaval, as histórias elas passaram então a explorar então a comédia de costumes e os tipos folclóricos do Rio de Janeiro. Exemplos então de sátiras dessa época são Nem Sansão nem Dalila, de 1954, e Matar ou Correr, de 1954, de Carlos Manga. Embora o público então ele gostasse
de chanchadas, a crítica as considerava ruins, né? O próprio nome vem da palavra espanhola para safadeza, né? Eventualmente, essa fórmula acabou se esgotando e o cinema brasileiro foi tomado, então, por movimentos revolucionários influenciados pelos vanguardistas europeus. Então, gente, como vocês podem perceber, né? Os gêneros, né? As modalidades, então, do cinema, eles foram se evoluindo, então, aos poucos. Nada chegou assim, de repente, né? No Brasil, assim como nos outros países também, foi chegando aos pouquinhos, né? E nesse contexto, as ideologias, as modas, os fatos que nos influenciam, eles também foram nos sendo, né, colocados de uma forma mais lenta também. Então, o Brasil ele passou por diversos momentos, né, na história do cinema. Assim como o contexto mundial foi alterando, né, no Brasil também foi. Então, a chegada do cinema ao Brasil foi algo de grande impacto, né, para as pessoas que não estavam acostumadas, né, a ter toda essa tecnologia, que para a época foi uma grande invenção, um grande atributo. Então, as pessoas não estavam acostumadas, né, a terem, então, acesso a tanta inovação, né, e elas ficaram admiradas, né? Mas embora ainda o Brasil ele fosse se adaptando, né, à indústria cinematográfica, né, ele ainda não conseguia competir, né, com os filmes hollywoodianos, né, de Hollywood. Então, resumindo, por quê? Porque eles estavam mais tempo no mercado, né? E não só por estar mais tempo no mercado, né? Hollywood é o centro, né, do cinema, né? Então, tem até a calçada, né, da fama. Então, a Hollywood, né, ele tem muito mais história envolvida, né? Tem muito mais artefatos complexos, né? Então, não tinha como o Brasil realmente competir com Hollywood, né? Assim como não tem como nenhum país, eu acho, competir, né, com os filmes de Hollywood, né, hollywoodianos, né? Não só pelo gênero, o jeito deles fazer filmes, né, já era diferente, né, embora o Brasil tivesse uma grande aba de talentos, né, uma grande riqueza cultural, os filmes ainda de Hollywood, eles superavam o Brasil em todos os aspectos, né. Então, o brasileiro, né, ele foi, né, o cinema brasileiro, ele foi tomando, então, por movimentos revolucionários, né, que eram influenciados, né, pelos vanguardistas europeus. Eu peço desculpa da gente, que a minha língua tá um pouco enrolada quando eu vou falar com vocês e eu começo a gaguejar, né, e não paro mais. Mas então, retomando o assunto, então tem toda uma questão técnica, né, não é só o fato de o Brasil querer, né, entrar nesse mercado, ele tinha que se aperfeiçoar, né? E isso é claro que é algo que demora tempo, né? Como vocês sabem, né, o Brasil, ele é um grande produtor, né, de cinema, né, hoje em dia, né? Mas para se chegar a isso, né, tem toda uma perspectiva, né, ao redor, né? Então, as obras cinematográficas brasileiras, né, elas estavam eventualmente, né, esgotando, né? Acabou se esgotando, né? Toda a perspectiva, né? Das chanchadas, né? Aí, como eram dito, né? Que eram os filmes cômicos, musicais, né? De baixo orçamento, né? Porque a população, ela foi cansando, né? Desse tipo de obra, né? Eles queriam mais. Como eu falei, né? A população, né? Não só brasileira, a população de todo mundo, ela sempre quer mais, algo a mais, né? E sempre quer estar, então, evoluindo, né? E para então, nessa perspectiva, né? O Brasil ele foi se aperfeiçoando, né? Conforme o cinema ele ia se manipulando, né? Mudando.
O povo brasileiro, os produtoras brasileiras, na verdade, foram então em busca dessa aperfeiçoação que não foi assim, então, do dia para a noite. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o cinema novo e o de grude. Um dos precursores, então, do cinema novo no Brasil foi o filme Rio, 40 Graus, em 1955, de Nelson Pereira dos Santos. Um leva de jovens cineastas, né, passou a questionar, então, as tentativas da indústria cinematográfica brasileira, né, de imitar Hollywood. O foco, então, desse novo tipo de cinema estava na tentativa então popular, né, com preocupações de cunho social, político e na busca pelo realismo, né, um favor da arte então autêntica. A estética da fome, termo criado por Glauber Rocha, surgiu com o cinema novo, né, inspirado então nas obras de baixo orçamento das produções neorrealistas, né, italianas e de Nouvelle Vague francesa, né, em um país subdesenvolvido, né. Os parcos recursos então se transformaram em estética e observava-se então como com um mote, né, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Glauber então liderou um movimento que repercute até a atualidade na cultura cinematográfica mundial. Considerado então um dos maiores cineastas brasileiros, né, Glauber Rocha dirigiu alguns dos filmes que se tornam símbolos, né, do cinema novo, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, Terra em Transe, né, de 1967, O Dragão da Maldade, Construção do Guerreiro, de 1968, e destacam-se também, né, Vidas Secas, também bastante conhecido, né, e bastante estudado, principalmente nas escolas, né, de 1963, de Nelson Pereira dos Santos, e Os Fuzis, de 1964, de Rui Guerra. Em pleno, então, regime militar, né, entre o final da década de 1960 e o início de 1970, outro grupo de cineastas optou por um cinema mais radical, né, o cinema marginal ou underground, termo que brinca com a palavra underground, que denominava os artistas da contracultura norte-americana, a estética do lixo proposta por esses diretores, então, rejeitava as fórmulas tradicionais de narrativa e busca por um cinema experimental. Os primeiros expoentes desse movimento, então, foi Rogério Senzala, né, o Bandido da Luz Vermelha, e Júlio Bressani, né, matou a família e foi ao cinema. Então, além dessa perspectiva, né, do cinema, a gente ainda tem outras, né, que se deram, né, no Brasil, né, assim como no mundo também, né, houve mudanças no cinema brasileiro também. Então temos a Embrafilme, né, a criação da Embrafilme, né, que é a imprensa brasileira de filmes, em 1969 teve o objetivo de financiar então as produções cinematográficas, né, que se alinhassem então às exigências do governo militar, sob o controle do Estado, né, uma indústria nacional passou então a se estruturar então regulamentada pelo Conselho Nacional do Cinema, né, CONCINE, né. A ideia era promover então uma conquista de mercado pelo cinema brasileiro, ou pelo menos para os filmes que fossem então aprovados pela censura, né. Eu também já falei em vídeo para vocês aqui a respeito da censura, né. Então, a exibição de longas nacionais nas salas de cinema de todo o país também foram estimulada.
Ai, agora eu cheguei até me perdi. Até me perdi agora. Continuando então. O que culminou então em algum sucesso de bilheteria, incluindo Dona Flor e seus dois maridos de 1976, de Bruno Barreto, cujo recorde de público 10,7 milhões de espectadores foi superado apenas em 2010, com o lançamento de Tropa de Elite 2, de José Padilha. As comédias dos Trapalhões então também atraíram milhões de pessoas aos cinemas naquela época. Ao mesmo tempo então que a Embrafilme impulsionava a produção cinematográfica de viés comercial, os cineastas paulistanos, da chamada Boca do Lixo passaram a realizar então as pornochanchadas, filmes inspirados pelas comédias populares italianas dos anos de 1960, com muito conteúdo então erótico, como o próprio nome já diz. Então a mistura de humor e erotismo tornou um gênero bastante popular nos anos de 1970, aproveitando-se da reserva de mercado para filmes nacionais nos circuitos exibidores, mas entrou em decadência com a população do mercado pornográfico, hardcore na década de 1980. Então a gente teve a crise dos anos de 1980, popularização então do videocassete fez com que o cinema nacional então entrasse em declínio, Além disso, a situação econômica do país então piorava cada dia, e a dívida externa atingia números alarmantes. Então não havia recursos nem para os que os cineastas então produzissem filmes, nem para que os espectadores pudessem pagar os ingressos. Nesse contexto, então, os proprietários das salas de cinema passaram a lutar contra a lei da obrigatoriedade da exibição de filmes brasileiros, e uma nova geração de cineastas, então, apareceu. Então, na cidade de São Paulo, entre eles Sérgio Bianchi, Hermano Pena, André Clotzel e Sérgio Toledo, assim como os documentaristas Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer, mas seus filmes acabaram se limitando ao público dos festivais de cinema. Naquele período, então, o Festival de Gramado era considerado o mais importante do país. Em 1990, com a eleição de Fernando Collor, a Embrafilme cessou suas atividades. O novo presidente também extinguiu o Ministério da Cultura, o Concine, a Fundação do Cinema Brasileiro, acabando com as leis de incentivo à produção e com a regulamentação do mercado. Para se ter uma ideia da difícil situação então que se encontrava a produção cinematográfica em 1992, ano em que Collor sofreu então impeachment, somente 3 filmes brasileiros eles foram lançados nos cinemas. Então, a gente tem também a retomada então do cinema brasileiro, no período entre 1992 e 2003, é conhecido com a fase da retomada. O governo então Itamar Franco criou a Secretaria do Desenvolvimento Audiovisual, responsável então pela regulamentação daquele que viria a se tornar a Lei do Audiovisual, possibilitando a produção de centenas de filmes nacionais das últimas décadas. Um dos exemplos ao longa Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Murati, o primeiro realizado por meio desse recurso, e grandes destaques desse período são o Quatrilho, de Fábio Barreto, O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, e Central do Brasil, de Walter Salles, todos indicados ao Oscar como filme estrangeiro em 1996, 1998 e 1999, respectivamente, sendo que o último também levou a indicação na categoria de melhor atriz para Fernanda Montenegro, a primeira latino-americana e a única brasileira, também única atriz já indicada ao prêmio por uma
atuação em língua portuguesa. A dita retomada, então, do cinema brasileiro trouxe a cosmética da fome, segundo Ivana Bentes, para designar, então, a onda de estetização da miséria nas telas brasileiras. Salienta, então, essa estética, né, ela projetou, então, os filmes nacionais e internacionalmente, né, não foi capaz de levar, de fato, o público brasileiro aos cinemas. Então, internacionalmente, né, mas não foi capaz de levar de fato o público brasileiro aos cinemas. A luta contra a dominação do mercado pelas distribuidoras estrangeiras é constante, né, com os realizadores sempre em busca então de mecanismos para atrair mais espectadores. Uma empresa então que foi bem sucedida nas estratégias de conquistas desse mercado foi a Globo Filme, né? Expandindo os negócios, né, da televisão para o cinema e conquistando então bilheterias milionárias, né? Principalmente com suas comédias, né? Suas comédias, né? Então, em 2003, os filmes produzidos com participação da Globo, né, foram responsáveis por 90% das receitas de bilheteria do cinema brasileiro. A popularidade, então, dessas produções segue até os dias de hoje, né, com muitas delas transformando-se em franquias. O longa Cidade de Deus, de 2002, de Fernando Meirelles, marcou, então, a retomada do cinema brasileiro. O filme foi indicado, então, a 4 Oscars: melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor direção de fotografia e também melhor edição, além de ter recebido o Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro. O sucesso de crítica e de público deu um novo fôlego, então, ao cinema contemporâneo brasileiro. Então, além disso, a gente tem, então, após retomada, né, na Cidade de Deus, então, abriu as portas para produções como Carandiru, de 2003, né, de Hector Bambenco, e Tropa de Elite, de 2007, de José Padilha. O segundo, um dos maiores fenômenos nacionais, já ganhou fama por meio de cópias de DVDs piratas, né? E somente depois conquistou, então, o público do cinema pelo boca a boca. Nesse período, então, que os filmes brasileiros se consolidam, né, com opções vendáveis, né, no mercado. Em 2013, mais de 120 longas chegaram, então, às telas. Muitos deles, né, com o público, então, acima de 1 milhão de espectadores. Comédias populares como os De Pernas pro Ar, né, de 2010, e Minha Mãe é uma Peça, de 2013, passaram a utilizar uma estratégia que transitava, então, entre os programas da Globo e os blockbusters, né, hollywoodianos, né, para atrair as grandes massas. Ao mesmo tempo, então, que as comédias elas têm conquistado sucesso comercial, produções independentes brasileiras cada vez mais ganharam, então, espaço, né, nos festivais de cinema internacionais, com destaque para os cineastas como Kleber Mendonça Filho, Gabriel Mascavo, Marco Dutra, Adam Laert, Tata Amaral, Karen Arnauze, Petra Costa, Adirley Queiroz e Daniel Ribeiro. Segundo, então, as crises econômicas, né, e políticas, né, que abalavam o país desde 2016, com a ameaça, então, de extinção do Ministério da Cultura, acabaram, então, surtindo efeitos, né, negativos sobre as políticas de fomento público. A boa notícia é que o meio digital, então, ele proporcionou, então, uma democracia em termos de produção e em termos
termos de produção e custos. Então, a partir de 2013, os canais por assinatura eles têm a obrigação de exibir conteúdo nacional e produção independente em horário nobre, regulamentada pela Lei número 2012-485. Além disso, segue as negociações sobre streaming para conteúdo audiovisual brasileiro. Então, para concluir, gente, toda essa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou fazer uma retomada, então, do assunto geral em si, mais resumidamente, né, sobre o que a gente trabalhou aqui em vídeo sobre, então, a história do cinema brasileiro, brevemente resumida. Então, no dia 19 de junho de 1898, como já citado, né, os irmãos Ítalos brasileiros, Pascoal e Afonso Segeto, gravaram imagens da entrada então da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a bordo do navio francês Brésil. Trata-se então do primeiro registro de imagens em movimento na história do país, e apesar de hoje não termos qualquer requisito de material, então, em arquivos oficiais a data é considerada a dia do cinema brasileiro, como já citado no início, então, desse vídeo. Ao longo desse pouco mais de um século de existência, a história então do cinema brasileiro evoluiu de forma tão rica e variada quanto a própria história do nosso país. Então, diferente de 11 movimentos cinematográficos, refletiam os turbulentos momentos políticos e sociais distintos pelos quais o nosso país então passou nessas últimas centenas de anos. Chanchadas, então, cinema novo, lembra filmes e retomada, entre outros, né? Na discussão cinéfila, esses termos, então, constantemente repetidos quando se discute o cinema nacional, e cada uma delas representa uma espécie de radiografia da nossa sétima arte em um dado movimento histórico, então, aproveitando que hoje em dia a gente fala muito sobre cinema brasileiro, então vamos falar um pouquinho, finalizar então nosso trabalho falando uma breve história então da sétima arte do nosso país. Então, obviamente, né, a gente não vai chegar perto, né, de esgotar então toda essa discussão, mas então eu vou fazer um breve resumo sobre tudo que a gente já trabalhou aqui, né. Então, os primeiros anos, né, como já citado no começo desse vídeo, né, no cinema brasileiro, então, nasceu em 1898, apenas 3 anos depois dos irmãos Lumieres, né, chocarem, então, o mundo com suas imagens de um trem em movimento para Paris, como já citado também. De dentro de um navio francês e com uma câmera inglesa, os irmãos Segeto filmaram a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, nos anos subjacentes a esse nascimento, o que filmado no país e é mais ou menos nessa linha. Registros documentais e festas batizadas, entre outros eventos das famílias da alta sociedade brasileira. Então, o resumo dos primeiros anos foram isso, resumidamente. As imagens semelhantes de Hollywood. Então, agora vou falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Uma breve perspectiva sobre isso. Então, o domínio da indústria cinematográfica norte-americana sobre a nossa sétima arte, né? Terá repercussões não só comerciais, mas também artísticas. A larga quantidade de filmes hollywoodianos então nas nossas salas, então fará com que o público brasileiro acabe se acostumando, né, com a estética padrão do cinema dos Estados Unidos, narrativas lineares, bem como mal claramente definidos, geralmente finais felizes, como também já citado. Então, as chanchadas, resumidamente, né, foi o nome usado então para designar filmes cômicos de baixo orçamento que despontaram então a partir da década de 1940, embora seu sucesso tenha dado na mesma época que os filmes de Vera Cruz. Achei então é necessário então fazer uma menção, né, a parte importante fator, né, é que trata-se de um primeiro gênero cinematográfico de estética autenticamente brasileira, que fez sucesso então no nosso país em si. Então a gente também tem o cinema novo, né, que o pós-Segunda Guerra Mundial, né, transforma o cinema europeu, né, começando pela Itália, então dos anos de 1940, ganhando força, vozes, né, que advogavam em prol então do cinema descolado, né, dos clichês hollywoodianos, né, que deveriam valorizar então a figura do ator e sobretudo estar antenado à realidade social e às demandas da classe trabalhadora.
O neorrealismo italiano, de diretores como Luciano Visconti e Gianni Puccini, será a primeira vanguarda cinematográfica europeia do pós-guerra. Após a gente ter então o período da ditadura militar, que como forma de combater os filmes politizados e subversivos do cinema novo, o governo militar ele já irá criar então em 1969 a empresa brasileira de filmes, a Embra Filmes, com a maioria dos setores econômicos durante a ditadura, né? E a indústria cinematográfica vai se restaurar então a partir do Estado com o massivo investimento do governo. Então tomaram os cinemas, filmes de entretenimento e fácil e nenhum conteúdo político, no entanto. Após a gente tem a crise dos anos 80, então a situação de calamidade econômica que toma conta então do Brasil nos anos finais, né, da ditadura afeta também o cinema. Então com o advento então da Embrafilme, a indústria cinematográfica brasileira se tornou completamente dependente do Estado, então, para viabilizar então novas produções. O fechamento de torneiras estatais, num contexto de crise, diminuiu drasticamente o número de produções nacionais lançadas nos cinemas do país. Logo após a gente tem a retomada, né, então surge a lei do audiovisual, né, e a lei número 8.685, né, /93. Então, promulgada durante o governo de Itamar Franco, representa uma nova era para o cinema brasileiro, semelhante à Lei Rouanet. Ela constitui, então, um mecanismo de apoio indireto aos projetos através do incentivo fiscal. O longa de Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de 1994, e Carla Camurati se torna, então, o primeiro realizado por esse recurso e, portanto, o marco inicial da retomada em 2001. Já o governo, então, FHC é criada a Ancine, importante marco regulatório, então, do setor que reflete o amadurecimento, então, da indústria do Brasil. Então, também temos a pós-retomada, né? Que a pós-retomada é um momento cinematográfico brasileiro que vivemos até o dia de hoje, né? Se ele começou promissor e repleto de otimismo, hoje já se discute seriamente qual é o futuro do cinema brasileiro. Então, né, a gente pode refletir sobre o cinema, né? Ele tem todo um aspecto de momentos na história em si. Então, o cinema brasileiro em si, ele tem filmes históricos, ele tem um monte já de obras, né? E ele surgiu, né, então, em 1895, né, com a invenção do cinematógrafo, né? A primeira sessão de filme no Brasil aconteceu, então, em 1896. Essa invenção chegou ao Brasil poucos meses depois da primeira demonstração pública do funcionamento, então, de um cinematógrafo. Em 8 de julho de 1896, a primeira sessão então do cinema, né, foi realizada aqui no Brasil. Então, as principais características, né, do cinema brasileiro, né, elas estão relacionadas, né, a fatos da paisagem natural, que permite ao Brasil a feição de filmes e novelas com uma ótima qualidade visual, né? E o grande problema do cinema brasileiro é o dinheiro, o capital, pois para que seja feito um filme, né, é necessário um bom capital para cobrir os gastos do filme, bem como contratações de autores. O primeiro filme, né, do cinema brasileiro, né, foi no dia 31 de julho de 1897, no dia 30. Então foi inaugurado, né, a primeira sala fixa de cinema no Brasil, Sala Novidades de Paris, no Rio de Janeiro. Um ano antes, seletos, né, convidados puderam acompanhar então a exibição experimental, né, na Rua do Ouvidor. Então, o que a gente pode dizer que o cinema na atualidade, né, contemporâneo, né,
Ele se preocupa, então, principalmente apresentar para um público geral aquilo que essas pessoas querem e gostam de ver. A linguagem da maior parte dos filmes modernos é acessível a todos os espectadores e os enredos são simples e fáceis de ser compreensíveis. Então, agora eu vou falar um pouquinho como os filmes eles estão produzidos atualmente, né? Então, atualmente, considerando apenas o mundo, né, do cinema, existem grandes aplicações, né, dessa tecnologia, né? Tem filmes de 360 graus, cinemas 4D e sets de filmagem. Agora, essas tecnologias também estão sendo utilizadas, né, no cinema para ser criados, então, filmes. Então, para a gente concluir em si, gostaria primeiramente de pedir desculpa porque o finalzinho do vídeo, né, a qualidade da imagem, né, tá um pouco apagada, né, em decorrência então do péssima iluminação, né, hoje, então eu peço desculpa por isso. E também gostaria de agradecer, né, a quem ficou até o final do vídeo, né, assistiu tudo aí, né, que comentou, né, deixou suas dúvidas. Deixou o like, que também é bastante importante. Então, considerando todo o estudo através do cinema brasileiro, sua chegada, né, ao Brasil, a gente pode perceber, né, que o cinema brasileiro, além, né, de ter demorado e ter passado por vários processos, né, até ser o que é hoje, né, ele ainda enfrenta muitas dificuldades, né, principalmente, né, ao fato, né, do capital, como já citado, porque os outros países, né, têm muito mais recursos, né, financeiros, né, então para produzir seus filmes, né, suas produções cinematográficas, né, até porque, né, muitos autores, né, os custos, né, para contratá-los, né, é muito caro, né, devido à fama, né, a fama ela aumenta, né, totalmente, né, os valores, então, dos cachês, né, dos participantes. Então o cinema, né, do brasileiro, né, ele tem, né, um aspecto, né, que diz, né, que ele não é valorizado e às vezes a gente se pergunta por que isso acontece, né. Então a ditadura ela foi um evento, né, que dificultou então o crescimento do cinema brasileiro, né, falindo então dessa forma muitos estúdios, né, que não tinham mais dinheiro então para financiar então as suas produções. Então o cinema popular não tem incentivo que deveria continuar, né, para as suas produções de maneira mais satisfatória. Então, o que a gente pode dizer, né, a respeito de todas as perspectivas trabalhadas durante esse vídeo é que o cinema, né, brasileiro, né, não só o cinema brasileiro, o cinema em si, né, ele traz, né, a capacidade, né, dos espectadores, né, se emocionarem, se refletir, né, mas para que isso seja possível, né, existe toda uma ordem, né, inserida, né, e em que aspecto, né, além do capital, né, precisamos de bons atores que transmitam, né, as suas emoções verdadeiras para a tela, né, para o cinema em si, né, porque não basta atuar, né, e não conseguir, então, refletir emoções. Então, é importantíssimo, então, bons atores, né, e boa qualidade de imagem. O Brasil, ele já conta, né. Então, o que precisamos mesmo, né, é um incentivo ao cinema, né, porque não tem muito mais disso. Hoje em dia, na verdade, nunca teve muito incentivo ao cinema, né, embora hoje já existam muito mais, né, pessoas, né, nessa indústria, né, do cinema, cinematográfica. Mas mesmo assim, nas escolas, em nenhum lugar da sociedade há muito incentivo para o cinema, né? Aqui no Brasil, principalmente. Há outros países, né, já tem muito mais isso, né?
Mas então, gente, esse que foi o vídeo de hoje, né? Foi um vídeo que eu tive que cortar algumas partes e recomeçar, porque tem muito barulho aqui, né? Tem construção em volta, o cachorro latindo, carro passando, né? Então é uma loucura. Então eu peço desculpa, né, se o vídeo ficou com a iluminação ruim, se ficou com uns efeitos estranhos, né, no áudio, né, e vários aspectos negativos, mas o conteúdo em si tá legal, tá, gente? Então vocês vão conseguir aprender bastante, né, então eu fiz toda uma revisão no final aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e não esqueça de deixar suas dúvidas aí no comentário se você ainda não deixou. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!